Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje é dia de falarmos sobre quadrinhos italianos, os fumetti e, para ser mais específico, Dragoneiro. É muito comum quando iniciamos ou pensamos em iniciar novas coleções, obras que nós desconhecemos, pesquisarmos qual é o volume que dá para começar a fazer a leitura. Quem coleciona mangás já está acostumado, né? A história tem uma ordem cronológica bem específica, então o ideal é você começar desde o primeiro volume. Mas quando nós falamos de quadrinhos ocidentais, e no caso aqui quadrinhos italianos, essa não é uma regra bem rígida que você precisa seguir à risca. Além do mais, algumas histórias daquela obra elas são fechadas em um volume único, ou seja, você ler esta história antes ou depois das demais não fará tanta diferença assim. Então este vídeo, e eu tenho esta pretensão, é para servir como uma espécie aí de mini guia sobre as publicações de Dragoneiro aqui no Brasil até a data em que eu estou fazendo a gravação do próprio vídeo. Eu poderia fazer um vídeo aqui gigantesco explanando sobre este conteúdo e adentrando ainda mais com relação especificamente às histórias de cada volume. Mas eu decidi ser o mais objetivo possível, então deixarei isso de lado e falarei sobre as histórias destes volumes em vídeos específicos sobre cada um deles. E eu preciso ser honesto com vocês, eu estou fazendo esta publicidade em relação a Dragoneiro, não é por acaso, eu sou uma parte interessada. Muito recentemente eu comecei a colecionar a obra e eu maratonei os volumes do volume 1 até o 22, li a origem e falta ainda ler de forma mais completa os volumes 23 e 24, que foi até onde a obra teve a sua história publicada aqui no Brasil. Claro, a história não é concluída, tem mais de 100 volumes publicados lá na Itália, uma série mensal, mas muito recentemente, né, nós tivemos aí alguns burburinhos em relação a um possível cancelamento de Dragoneiro aqui no Brasil, em razão das vendas não estarem tão boas quanto a Mitos Editora gostaria. Apesar de que ontem à noite eu vi um vídeo do Eros lá no canal Colecionismo Tex, que ele fala que o Dorival, afirmou, o Dorival, para quem não sabe, é um dos sócios proprietários da Mitos Editora, e ele afirmou que, apesar das vendas não estarem tão boas quanto a editora gostaria, eles continuarão publicando, e tem alguma coisinha me dizendo que é bem provável que o volume 25 de Dragoneiro saia até o final deste ano de 2024 ou no mais tardar em janeiro de 2025. Quando nós falamos da editora Sergio Bonelli, a editora italiana, é muito comum que algumas das publicações, algumas das obras tenham um volume tão grande já publicados que é praticamente impossível você começar a ler desde o volume 1. O que não é um impeditivo para você começar a coleção, porque a grande maioria das obras não tem uma ordem cronológica rígida para você iniciar a leitura. Eu tenho aqui comigo alguns volumes, melhor dizendo, de Tex e também de Julia Kendall, e ambas as obras normalmente têm histórias fechadinhas. Você pode pegar volumes avulsos para conhecer ou mesmo para colecionar aquela obra. Apesar de que em Tex tem algumas ocasiões, alguns pontos bem específicos em que a história é completa em 2 volumes, mas são casos bem raros. Já quando falamos, por exemplo, de Ken Parker e de Dragoneiro, aí a ordem cronológica passa a ganhar uma certa importância. Não significa que você não possa ler, por exemplo, o volume 5 de Dragoneiro sem ter lido os volumes anteriores. É possível. Portanto, para ler Dragoneiro não é obrigatório que você faça a leitura, por exemplo, de Dragoneiro, o especial, né? Dragoneiro A Origem, que saiu inclusive recentemente pela editora Panini, agora neste mês de setembro de 2024. Ou seja, você pode começar a história de outro ponto. Eu, por exemplo, li do volume 1 até o volume 17 e só depois li Dragoneiro A Origem, e isso não fez diferença nenhuma, porque no primeiro arco da obra, que seriam os volumes 1, 2, 3 e 4 que foram publicados aqui no Brasil, você tem alguns flashbacks que te ajudam a entender. Claro, o volume especial de Origem te dá aí a história completinha, né? Você tem todos os detalhes, mas ainda assim não é algo obrigatório para você iniciar
a leitura de Dragonero. Além disso, algumas histórias podem ser lidas sem qualquer interferência para a história principal. São volumes que eu considero como side quests ou missões secundárias, ou ainda histórias que nos ajudam a explorar e a conhecer melhor o universo de Dragonero, que é um universo gigantesco, fantástico. Dá até para comparar, claro, não em nível de qualidade de escrita, mas com O Senhor dos Anéis. O problema é que algumas histórias de Dragonero começam em um determinado volume e são finalizadas em outro. Então, se você comprar sem realizar uma pesquisa prévia, você corre o risco de pegar uma história pela metade até o final dela e sem entender nada de como chegou até aquele momento. E nisso eu espero ajudar vocês a partir de agora. O ponto inicial de Dragonero é este especial aqui, A Origem, que foi lançado na Itália no ano de 2007. É uma criação do Luca Enoch e do Stefano Vietti e conta como o Ian Aranil, que é o protagonista da história, torna-se o Dragoneiro, ou seja, o matador de dragões. Esse especial foi publicado aqui no Brasil pela Mitos Editora em 2019, em preto e branco, um tamanho reduzido em relação a este aqui. E mais recentemente, na verdade não faz nenhum mês, a Panini trouxe uma outra edição da mesma história, agora toda colorida em um formato um pouco maior e também em capa dura. Eu tenho aqui no canal um vídeo específico sobre esta edição, então se você ficar interessado sobre Dragonero A Origem, tem esse vídeo específico para você acompanhar. E em 2013 começou então a série mensal de Dragonero, que é aquela que a Mitos Editora está publicando aqui no Brasil. E como eu disse anteriormente, algumas histórias são fechadas em volumes únicos. Do volume 1 até o volume 19 do que foi publicado aqui no Brasil, eles saíram em 100 páginas e do volume 20 em diante em 200 páginas. E para facilitar, eu decidi então juntar as histórias em pequenos arcos que eu apresentarei para vocês agora. Então este aqui é o primeiro arco de Dragonero e ele é composto de 4 volumes, exatamente como saiu na Itália. Este primeiro volume aqui tem a história chamada Sangue de Dragão. O volume 2 é a história O Segredo dos Alquimistas. O volume 3 é Os Impuros e o volume 4, A Fortaleza Sombria, que é a finalização deste primeiro arco. Posso ler esses volumes avulsos, Diego? Eu não recomendo, tá? Este volume 2 foi o que mais me deu trabalho para conseguir. Se você entrar no site da Mitos Editora hoje, você encontrará todos os volumes publicados de Dragonero, exceto este volume 2 aqui. Mas ele não é tão raro assim, você consegue encontrá-lo na Shopee ou mesmo no Marketplace da Amazon. E são histórias ligadas uma à outra, né? Ou seja, a história começa aqui no volume 1 e será finalizada justamente neste volume 4. Já este volume aqui, que é o volume 5, chamado A Reunião dos Batedores, ele é fechado em si, ou seja, não tem uma continuidade no volume seguinte. Você pode comprar esse aqui sem medo, fazer a leitura, não vai perder nada, ele não depende da história anterior, do primeiro arco, melhor dizendo, que envolve os volumes 1 ao 4. Então, se você começou a sua coleção de Dragonero e não tem o volume 2, se quiser, pode ler o volume 5, depois você volta para ler o primeiro arco da história. É uma história fechadinha aqui, bem interessante, que mostra bastante como funcionam os batedores. Lembrando que o Ian Aranil é um batedor imperial, ou seja, é o trabalho, a profissão dele, e esse volume serve aqui para nós entendermos melhor como que funciona esta irmandade de batedores. Muito bem, o terceiro arco eu costumo dividir ele em duas partes, porque aqui no início do volume 6, o Ian e o Guimor, eles saem em uma missão que será finalizada apenas no volume 8. Entretanto, no volume 6 e no volume 7, eles fazem uma espécie de side quest que envolve o Zephyr. E depois que eles resolvem essa situação aqui, então eles partem para o destino final da missão deles, que é enfrentar esta dríade, né, no volume chamado O Fascínio do Mal. Claro, não é obrigatório você ler o volume 6 e o volume 7, mas se você ler apenas o volume 8, né, eles surgem do nada naquele vilarejo, naquela localidade, e você fica meio sem entender por que eles estão ali. Na sequência nós temos mais um volume em que a história é completa nele, que é o volume 9, chamado O Toque da Morte. Então você pode pegar esse volume aqui e ler ele avulso sem problema algum.
Na sequência nós temos mais um arco finalizado aqui em 2 volumes, que é o volume 10 e o volume 11. O volume 10 chamado As Fossas dos Fargs e o volume 11, perdão, é A Rainha dos Algentes. Na verdade, esse Rainha dos Algentes finaliza ali mais ou menos na metade desse volume, e na sequência nós temos uma espécie de história bônus. É a primeira vez que esse tipo de história bônus aparece em Dragoneiro, e essa história bônus é chamada de A História da Monja. Monjas são espécies de protetoras dos magos aqui do universo de Dragoneiro. O volume 12 também é fechado nele, chamado Ameaça das Profundezas, se bem que mais à frente nós teremos uma outra história que tem relação com esta aqui, e aí sim essas histórias somadas fazem parte, né, da história principal, que vai desembocar aí em uma outra dimensão, em um outro mundo que o Ian acaba encontrando por acaso. Os volumes 13 e 14 também fazem parte de uma história só, ou seja, se você comprar apenas o 14 ou comprar apenas o 13, não saberá exatamente o que está acontecendo em Dragoneiro. O volume 13 chamado Nascido das Chamas e volume 14, O Olhar da Besta. Bom, a capa aqui acaba entregando já o que acontece. Os dragões fazem 1000 anos que não são vistos no Erondar, que é a região ali dominada pelo Império dentro do universo de Dragoneiro. Mas, como eu disse anteriormente, eu falarei sobre essas histórias desses volumes em vídeos específicos. Eu voltei para dizer que aqui no volume 14 tem mais uma história bônus, né? Ela é ligada com essa história aqui, que está presente nos volumes 13 e 14, e neste caso ela é chamada de O Relato do Caçador. Depois mais uma historinha que é completa em 2 volumes, envolve o volume 15 e o volume 16. Neste caso, o volume 15 chamado Intriga na Corte e o volume 16 Descida ao Inframundo. E, mais uma vez, no volume 16 nós temos uma história bônus, que no caso aqui é chamado de O Conto da Loba. O voluminho 17 é mais um daqueles que a história é completo no próprio volume, aqui no caso é chamado de O Traficante de Escravas. Algo importante para ser relatado aqui: a capa de Dragoneiro sempre engana, tá? A cena em específico que a gente vê ilustrada aqui, ela não necessariamente ocorre dentro do quadrinho, e o vilão principal aqui deste conto, digamos assim, que ele não tem o final que normalmente os vilões têm. Então fica algo meio que em aberto para uma continuidade no futuro. E mais uma vez nós temos 2 voluminhos aqui para finalizar uma história: o volume 18, Nas Terras dos Ghouls, e o volume 19, chamado Nenhuma Piedade. Após esse volume 19, nós adentraremos então ao novo formato que a Mitos trouxe para a Dragoneira aqui no Brasil, com um volume contendo 200 páginas. Bom, pessoal, quando a gente chega no volume 20 daquilo que está sendo publicado aqui no Brasil, pela Mitos Editora, não tem mais perigo nenhum. Você compra o volume e as histórias são fechadas dentro deste próprio volume. Então, no volume 20 brasileiro, nós temos a história de volume 20 e 21, que saiu lá na Itália. No caso, a história do volume 20 italiano, chamada aqui de Cara de Osso, e a do volume 21 é Os Espectros do Lago. São 2 histórias independentes que fazem parte do volume 20 brasileiro. Já o volume 21 tem as histórias complementares. Aqui dentro saiu a história italiana número 22, 23 e a 23 bônus. A história número 22 seria O Homem das Florestas. A 23, Sangue Chama Sangue, que são complementares. E, por fim, tem O Conto da Caçadora, que é a história bônus. O volume 23 brasileiro compila os volumes 24 e 25 daquilo que saiu lá na Itália. São 2 histórias independentes. A primeira delas é Através do Erondar, que na verdade são 3 contos de batedores amigos do Ian. Cada um desses batedores sai em uma espécie de missão com cada um dos heróis aqui, o Ian, o Gmor e a Sera. E a história final aqui é chamada de A Porta das Trevas. O volume 23 brasileiro compila 2 histórias italianas também. O volume 26 italiano, chamado A Horda dos Não Mortos,
E o volume 27, que aqui no Brasil é chamado Inimigo Diabólico, mas lá na Itália recebeu o nome de As Garras do Servo. E por fim, o último voluminho que saiu aqui no Brasil é o volume 24, que compila as histórias italianas número 28 e 29. 28 é chamado de Caçadores de Krakens e a 29 chamada O Ninho de Draugen. E ainda nós temos aqui uma historinha bônus, que é o relato da Sera, que é a elfa amiga do Ian. Muito bem, pessoal. Eu vou deixar para vocês na descrição também, dentro do possível, né, esse guia dos volumes e quais volumes você precisa ter para completar a história em si, para não ficar nada bagunçado na leitura de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha servido de alguma coisa para os futuros leitores de Dragoneiro. Se você me acompanhou até o final deste vídeo, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais. E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal.